Voltamos com o Viva Bem de hoje, recebendo a psicóloga Ângela Maria de Barros, e a gente estava conversando sobre acolhimento, né? A gente sabe que muitas casas de recuperação, muitas entidades até do Estado pregam a palavra acolhimento, mas a gente vê que a prática não é bem essa. Na sua opinião e pela sua experiência, qual é o verdadeiro acolhimento? Além do amor que você já mencionou, do envolvimento, qual é o verdadeiro acolhimento? Eu acho que o acolhimento, assim, eu penso que é quando você vê mais do que a doença, mais do que a situação atual que ele se encontra. É vê-lo como possibilidades do vir a ser, né? Eu trabalho muito num conceito de resiliência, que é a capacidade que o ser humano tem de superar as adversidades da vida. Eu penso que assim, a gente não tem o direito de dizer como o outro deve viver a sua vida, né? Mas a gente tem o dever de apontar caminhos, né, para que ele se sinta capaz. É mostrar suas potencialidades, ajudá-lo a lembrar dos seus sonhos. Né? E são muitos, então você descobre talentos fantásticos, sabe? E isso você não precisa fazer atrás de uma mesa, de um ambiente assim, ascético. Tu pode fazer lá na horta, no Cabo da Enxada, ou ajudando ele a lavar um banheiro. Por vezes eu faço isso, né? Para quando eles são um pouco mais tímidos, a gente acaba participando das atividades junto, para que ele possa ser visto por inteiro. Ângela, tu falou, o Sandro comentou do acolhimento, você falou dessa integração, em ajudar, em estar ali. O que isso vai fazer na hora do interno sair da casa de recuperação? Para ele voltar a conviver com a sociedade, a gente está falando de cidadania, dele ser um cidadão, dele se mostrar como um cidadão para a sociedade, recuperado das drogas, recuperado do trauma que ele passou. Importante. Bom, falar de cidadania nesse país não é uma coisa muito fácil, né? Diariamente são negados os direitos. Mas, enfim, quando você trabalha com uma pessoa na sua integralidade, você trabalha muito a autoestima dele, o amor próprio, né? E que ele tem o direito de fazer aquilo que ele for do seu desejo, enfim. A pessoa, ela, quando ela entra nas drogas, ela se aparta do mundo e ela vive no subjugo da droga, né? Quando ela começa a sair, ela começa a descobrir um mundo todo novo. É como se uma criança está aprendendo a andar e você auxilia nesse novo caminhar. É como se ela tivesse sofrido um trauma e a gente está numa fisioterapia da alma, por assim dizer, né? Eu gosto desse. Que tem que ser lenta, gradual, contínua. E progressivo. Eu quero pegar um gancho, porque assim, você foi diretora da FEBEM em São Paulo, isso? Eu fui supervisora. Na verdade, eu trabalhei em todas as instâncias dentro de unidade e lá tem uma coisa chamada divisão, que é um pouco diferente daqui. E agora você coordena também a Casa de Semi-Liberdade de Chapecó. Isso. E a gente sabe que esse internamento do menor, ele também está ligado à droga, também ligado a pequenos delitos, furtos, né, pequenos roubos, etc. E alguns grandes. Alguns até grandes, mas enfim. Como que é gerenciar, coordenar, né, esse trabalho que é bem complicado, porque você também não pode trabalhar também com uma coisa muito solta, você tem que ter um rigor um pouquinho maior, né? Você não pode ter essa visão mais tanto, né, humanística, que você também tem que ter uma visão um pouquinho mais estruturalista, vamos dizer assim. Como é que é fazer como é que é a Ângela trabalhando também com internados, semi-internados, por exemplo? A semi-liberdade, ela te dá um lastro maior dessa questão assim da autonomia deles, até porque eles estudam fora, trabalham fora, né? Então eles vêm para casa à noite.
Outro dia eu conversava com a promotora, 12 anos de FEBEM, São Paulo, hoje Fundação Casa, e chegou um interno que eu tive que reaprender tudo, como se nada tivesse acontecido nesses 12 anos para trás. Então, assim, você vai ter que trabalhar, assim, com uma questão de disciplina, mas se confunde muito a disciplina com autoritarismo. Eu sou disciplinadora, mas uma disciplinadora amorosa. Eu digo que eu conto causos, conto histórias e aponto. Porque esse garoto, apesar da pouca idade, ele tem a vivência de um adulto. Porque para sobreviver no mundo do crime, ele tem que ser adulto, né? Então, ele tem condições de se autogerenciar em vários setores. E eu aposto neles também. Eu não perco de vista quem ele é, mas eu procuro fortalecer a parte positiva dele para que ele goste disso e ele procure ser melhor. Ângela, a gente percebe assim que o teu trabalho, você tem o Sandro falou, mas um amor e um carinho muito grande por todos os teus internos, né? Nós estávamos conversando antes e tu até me falou desse caso de um menino de 16 anos. Mas você não convive com apenas um interno ou apenas uma pessoa na casa de semi-liberdade. Coordenar várias pessoas com problemas de droga, com problemas do tráfico, de assassinato, são várias situações assim dramáticas que para a maioria de nós, assim, como é que uma pessoa consegue ter amor por quem faz uma maldade como essa, né? Tem que ser linha dura, tem que puxar, como a gente diz, puxar a rédea. Como é que tu faz esse trabalho assim e deixa o coração um pouquinho de lado? Na verdade, assim, ó, eu aprendi há algum tempo até o nome de um grupo chamado Amor Exigente. Quem ama exige. Não é que você deixa eles fazerem o que querem, você cobra, mas você cobra de forma respeitosa. E independente da idade ou da questão social que ele venha, no início eles se assustam um pouco, né? Porque tá assim, e aí eu falei, meu bem, vem cá, vamos conversar. Eu não brigo, eu converso. Lógico, às vezes a gente acaba tendo que ter uma postura um pouquinho mais severa, assim, mas são raríssimas as situações, né? Quando você mostra para ele que você se preocupa, mas que você também confia na potencialidade, ele te responde à altura. A gente sabe até que em casa, a relação do pai com o filho, que sempre é uma relação que pelo menos deveria ser amorosa, de confiança, às vezes ela tem, né, uma hora de autoridade, não tanto autoritarismo, mas de autoridade, de disciplina, né, e às vezes a gente recebe um desafio. Então eu imagino assim, uma família estruturada, um filho foi pego roubando ou envolveu-se num assassinato. É uma situação que desafia a família. Isso desafia não só a família como a sociedade. E lá na casa, né, nessa casa de semi-liberdade, tem muitos casos, como a Ana falou, muitos casos diferentes, é uma variedade muito grande. Como é o teu desafio, como é o desafio da tua equipe de lidar com cada caso diferente? É assim, o primeiro é não julgar. Começa por aí, porque assim, se eu olhar para o fulano e falar, nossa, esse menino matou com 17 facadas, aí você vai ter medo de dizer, olha, fulano, você não vai fazer. Então, via de regra, não se julga, até porque ele está ali, porque já foi julgado, não nos compete. Então, esse é o requisito primeiro, né? Porque você tem um furto simples, um problema quase social, que ele começa furtando por né, necessidades dele. Né? Todo mundo diz, ninguém rouba para comer. Não, ninguém rouba para comer, ele rouba para ter o tênis, para ter aquela camiseta para ele poder entrar, porque a sociedade nos cobra isso. Então, assim, a primeira coisa, você não julga. Segundo, assim, você percebe que se você mostrar medo para o garoto, ele cresce. Porque é tudo que ele tem, é o poder que a vida marginal, que a vida infracional dá. A partir do momento que você diz, olha, eu te respeito, mas eu não tenho medo de você,
é mais tranquilo. A gente aprende isso com o tempo. Mas você há de convir, né, Ângela? Eu acho que a Ana deve concordar um pouco comigo que não é fácil. Não. E até diria mais, que é muito difícil e até que são algumas exceções, pessoas preparadas que já estão trabalhando com isso há bastante tempo ou que têm um estudo ou um preparo para isso. Porque para nós, pessoas comuns, é muito difícil você separar isso, não fazer o pré-julgamento, como a Ângela muito bem colocou, e ainda mostrar uma situação de que você não está em desvantagem, que você está igual. É muito difícil. Tanto que a sociedade tem vários casos em que as pessoas, como você muito bem colocou também, se privilegiam do fato de o outro ter medo da gente. Né? Então, no trabalho, na escola, na relação familiar e etc. Isso é muito, muito difícil da gente conseguir fazer, né? Eu aprendi algumas dessas coisas em algumas das inúmeras rebeliões em que eu fui refém. Fui refém em muitas, né? Então, quando a tua vida está em jogo... A primeira eu te garanto que a perna bambeou feio, mas depois eu comecei a olhar que se eu demonstrasse que eu estava sob o controle da situação, eles desestruturavam. Então, aí a gente vai adaptando e acaba sendo... Aí entra a Ângela psicóloga, né? Isso, entra a Ângela psicóloga. Exatamente, não dá para você entrar sem um preparo, não. Cada situação é uma, é né? Única. Cada pessoa é cada indivíduo que está ali dentro da casa ou do semiaberto também é uma pessoa. Então, sabendo lidar com você como psicóloga, né? A Ângela como psicóloga, sabendo falar com eles, lidar com eles é um trabalho. Agora, voltando ao encontro, né, Sandro, que é tão importante. Interessante a gente colocar mais um pouquinho. Vou fazer um pouquinho do uso de drogas aqui no estado. O que está sendo feito, o que o governo, o nosso governo tem um ano, né? Tem 8 meses de governo, né? Mas pode ser feito por Santa Catarina hoje. O que se espera que esse encontro semeie e fertilize a partir de hoje? Bom, lógico, eu sou de comunidade terapêutica, então eu vou dar minha visão sobre aquilo que me afeta diretamente. Então, assim, entendendo que o CAPS é uma política nacional e que vem tendo bons resultados, mas que não pode ser a única política, a gente espera que o governo do estado esteja conosco, até porque nós temos assim excelentes entidades aqui no estado, assim nessa região, que trabalham com isso, assim que são referências nacionais. A gente espera que o governo de Santa Catarina engrosse, né, essa camada que busca uma regulamentação junto à Secretaria de Saúde, porque a gente não é da Anvisa, quer dizer, a gente é regulamentado pela Anvisa, mas a gente não é da saúde, daí é do social, sabe, um joga para o outro, de todos e de nenhum. Ângela, quem quiser conferir a programação, quem quiser participar, entidades, diretor de escola, onde vai acontecer o 18º Encontro Estadual de Conselhos Municipais sobre Drogas e Comunidades Terapêuticas? Vai acontecer no Cine Itália, eu não sei o endereço. O Cine Itália em Balneário Camboriú. No Balneário Camboriú, a partir de hoje à tarde, vai até na sexta-feira. As inscrições, elas foram efetuadas anteriormente, mas sabe como é que é? Brasileiro sempre deixa umas vaguinhas para os finais, né? De repente, agora está tendo um período de inscrições até às 13 horas, tem um período de inscrições ainda. Acho que é bem interessante. Acho que vai sair muita coisa boa, muita briga boa, né? Briga boa. É interessante porque a discussão ela precisa ser feita, né? Ela é necessário porque a gente está engatinhando na questão de políticas públicas e mesmo como lidar com essa epidemia das drogas. São várias palestras, né? Workshops, vai ter bastante coisa acontecendo durante esses 3 dias do encontro estadual. E nós vamos para o intervalinho, agradecendo a presença da Ângela. Ângela, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Ângela. Acho que esse espaço é muito importante e sucesso lá no evento e boa volta depois para Chapecó. A gente vai para um rápido intervalo e volta logo em seguida.